Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma devocional, mais um momento, né, de pensarmos na palavra de Deus nos Salmos, de esperança e ouvirmos a voz de Deus nesses Salmos. Eu sou o pastor Nilson, né, e hoje eu estou aqui com o Salmo de número 84. Salmo 84, nós vamos ler versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passo pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero ler também o versículo 10 que diz assim: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Muito lindo esse salmo. Né? Muito lindo esse salmo. Esse salmo ele é uma figura, né? Eu poderia dizer que é uma figura da nossa vida, do nosso dia a dia, e de como nós separamos o nosso momento, como nós dedicamos o momento para irmos orar, para falar com o Senhor, né? Como que no meio desse dia nós decidimos separar um momento para nos encontrarmos em oração com o Senhor. O Senhor está sempre habitando em mim e vocês, com certeza. Mas tem aquele momento que nós decidimos agora, como diz Jesus, eu vou lá para o lugar secreto, né, e vou conversar com meu Pai. Esse salmo é um salmo que faz parte, né, daqueles salmos que a gente conhece como salmos dos peregrinos. O que eram os salmos dos peregrinos? Todos nós sabemos, né, que o templo lá no Antigo Testamento, ele ficava lá no Monte Sião, né, e as pessoas tinham que caminhar muitas vezes distâncias longas para ir a algumas celebrações, para ir prestar culto a Deus lá no templo. E eles faziam longas caminhadas. Né? Quando chegavam os momentos das festas, dessas atividades, eles faziam longas caminhadas. E eles, essa multidão, né, eles iam por estradas muitas vezes difíceis, né? Muitas vezes enfrentando perigos, riscos, até conseguir chegar lá onde havia o templo. Só que eles iam cantando algumas canções. Né? Tinha alguns salmos que eles iam cantando pelo caminho, e esse salmo expressava o sentimento, aquilo que eles estavam sentindo e o desejo que eles estavam sentindo por estar lá no templo, na presença de Deus. Se lembre que lá no Antigo Testamento, né, o Espírito Santo não habitava no homem como ele habita hoje naquele que aceitou Jesus. Né? Quando você aceita Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo. Ele passa a habitar em você. Lá no Antigo Testamento não era assim. Então, se alguém queria ter um encontro, né, digamos, com a presença de Deus, ele ia ao templo e lá o sacerdote fazia o sacrifício por ele e lá então ele era apresentado à presença de Deus. Mas vamos lá. Esse salmo do peregrino, então, como falamos, ele ilustra a nossa vida. Tá? O que você percebe ali no salmo? Que o salmista ele está ansioso, ele vem pelas estradas, né, ele vem ansioso para chegar no templo. Porque o que motiva ele? Né? O que é a alegria dele? O que é isso que está gerando nele essa satisfação? É o pensamento de que quando ele chegar na presença de Deus no templo, as coisas vão mudar. E aí, de repente, o quadro muda. Ele chega na presença de Deus, né? E quando ele chega na presença de Deus, ele começa a olhar lá no tabernáculo, ele começa a olhar as aves fazendo ninhos nos cantos do tabernáculo. Né? As aves lá no beiral, né, digamos, fazendo seus ninhos. E aí ele começa a olhar e diz, olha, até as aves, né, até o pardal encontrou lugar para fazer seu ninho, até o pardal quer ficar na presença de Deus, quer ficar ali próximo ao tabernáculo de Deus e fez ali o seu ninho. Aí ele começa a olhar para dentro do tabernáculo e ele vê aqueles levitas e sacerdotes que estão constantemente servindo o Senhor e ele diz, olha, felizes são aqueles que servem o Senhor ali em todo o tempo, na sua casa. Então ele começa a descrever o tabernáculo e com aqueles que estão ali servindo no tabernáculo.
Então, quando você olha para esse salmo, né, é o salmo que nós falamos como o salmo do peregrino. E ele descreve, né, algo interessante. Ele diz, olha, ali no versículo de número 6, ele diz, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha só, imagina que quando o salmista, que nem as pessoas que são descritas nesse salmo, elas estão caminhando para ir adorar o Senhor, e como falei, por estradas difíceis, alguns deles passavam por lugares desertos, muitas vezes sem chuva. Né? Mas eles enfrentaram isso. E ele diz que é como se virasse um manancial, como se viesse chuvas ali. Por quê? Porque a sensação de quando você vai à presença de Deus é de que aquele deserto, aquela situação que parecia seca, ela agora se transforma num manancial, porque na presença de Deus você tem satisfação. Trazendo isso para a nossa vida hoje, vamos aplicar isso à nossa vida. A nossa vida é como esse salmo. Muitas vezes você está andando em lugares desertos, você está andando por lugares difíceis, mas saiba que quando você e eu vamos à presença de Deus, quando nós comparecemos na presença de Deus, ali nós vamos encontrar uma satisfação. Não tem como nós irmos orar, irmos falar com Deus, separarmos o momento da nossa vida para nos colocarmos na presença de Deus e sairmos dali da mesma forma. Quando você chega na presença de Deus, você já começa a ver coisa linda. Como eu já vi ali os pardais, já vi as pessoas com alegria servindo o Senhor, assim é a nossa vida. Quando nós servimos o Senhor, quando nós vamos ao encontro do Senhor em oração, as coisas começam a mudar diante de nós. E aquilo que parecia deserto, agora se torna um manancial, se torna algo maravilhoso. Então esse salmo, né, ele é um convite para mim e para você, né, um convite de esperança. Está difícil a situação, está difícil o momento que você está vivendo, vai à presença de Deus. Vai no tabernáculo do Senhor, vai se encontrar com o Senhor e você vai ver que vale a pena. E hoje nós temos um privilégio que eles não tinham. Lá eles tinham que caminhar por estradas, às vezes dias, para chegar até a presença de Deus no templo. Hoje, você que tem Jesus, né, eu que tenho Jesus, dentro de nós habita já o Espírito Santo de Deus. Então se encontrar no santuário hoje é algo que você tem disponível 24 horas por dia. Aquilo que o salmista falava, olha, felizes são aqueles que trabalham, né, que ele via lá no tabernáculo, trabalhando o tempo todo, dentro do tabernáculo. Você tem hoje esse tabernáculo dentro de você, você tem hoje esse templo dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você pode se encontrar com o Senhor a qualquer momento. Então, salmo de esperança. Está difícil? Está uma caminhada difícil, complicada, situações na vida estão pesadas? Vai se encontrar com o Senhor em oração. Vai lá, abre o seu coração, se derrama diante de Deus e você vai sair de lá todo cheio de esperança, porque Deus vai te dar alegria. Amém? Amanhã nós continuamos as nossas devocionais.